Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. A gente está iniciando aqui mais um episódio do SigmaCast, esse espaço de conversa, diálogo, um espaço de reflexão voltado para os nossos estudantes, para as nossas famílias, para os nossos professores e para a nossa comunidade em geral. O assunto de hoje ele é mais do que especial e para um assunto especial, e a ideia hoje é falar de disciplina em sala de aula. Eu tenho um convidado também especial, tá aqui do meu lado ele, professor Marcelo Tavares. Olá a todos, olá a todas, estou super feliz de estar de volta. Obrigado por ter me convidado de novo a esse ambiente tão interessante e instigante, sempre voltado à educação. Vai ser um barato. Em alguns instantes do lado de lá, e em alguns instantes do lado de cá, estou com ele hoje, Marcelo Tavares, para o início do nosso episódio. Vamos nessa. Marcelo, a ideia hoje é que a gente converse sobre disciplina em sala de aula. O que é isso? Como a escola pode lidar e principalmente como a escola pode ser parceira das famílias. A gente sabe que nas discussões sobre educação, o tema indisciplina ou disciplina em sala de aula tem sido um tema muito falado nos grandes fóruns, nos grandes debates. E aí eu queria muito que você conseguisse para os nossos aqui, para todo mundo que está acompanhando a gente, o que você define como sendo indisciplina? Então vamos lá. Você tocou em 3 pontos e eu acho que eu tenho que endereçar os 3. Acho que, antes de mais nada, nós somos professores, então inevitavelmente somos especialistas, mas talvez tenhamos que beber da fonte de pesquisadores universitários que se dedicam a esse assunto. Tá bom. Então, eu vou falar muita coisa que eu aprendi com uma pesquisadora de São Paulo, chamada Thelma Vinhas, e qualquer um que procurar vai descobrir, vai ler artigos super interessantes sobre o tema. Mas os 3 pontos que você endereçou de alguma maneira são os seguintes. Primeiro, o que é disciplina? Isso é fácil de definir. Disciplina é quando você tem um ambiente de sala de aula em que os alunos estão completamente voltados aos objetivos de aprendizagem e às orientações do professor ou da professora. Isso é uma turma disciplinada. Tá, uma turma disciplinada, então, é a turma que segue o que tem que ser seguido, que está dentro do esperado e daqueles objetivos de aprendizagem. E vou dar até um exemplo provocador, Tiago. Às vezes, em outras oportunidades em que fui diretor, às vezes eu estava acompanhando famílias nos corredores da escola e, de repente, as famílias olhavam para dentro de uma sala e havia crianças pulando ou então jovens de pé fazendo alguma coisa. E as famílias diziam, meu Deus, mas o que está acontecendo aqui? Eu falei, não, é uma atividade. Está dentro das orientações, das expectativas. Então, é muito importante que as famílias, que os professores, nossos colegas que nos ouvem, entendam que disciplina não significa, aliás, não pode ser aquela sala organizada no estilo do século XIX, todo mundo enfileirado, calado, olhando para o quadro como se o professor fosse o totem do saber que está ali para apresentar o conhecimento. Isso não é necessariamente disciplina. Ótimo. Tá? Aliás, a gente vai ver ao longo da nossa conversa que uma sala com essas características pode ser muito indisciplinada. E pode não estar aprendendo nada e pode não estar fazendo o que o professor espera. Você acabou de falar a palavra mágica. Então, uma sala de aula disciplinada é aquela em que os alunos, independentemente do comportamento visível, estão voltados aos objetivos de aprendizagem, obedecem aos comandos do professor ou da professora, e você falou, e estão aprendendo. Isso é disciplina. Cara, mas isso pro professor é quase como desmistificar algo que talvez ele esteja sofrendo, achando que o menino tem que estar 100% o tempo inteiro sem falar nada. Aí vem o outro ponto que você endereçou. Aí entra uma outra discussão que a Thelma Vinhas faz muito bem, que é falar sobre indisciplina, só que ela dá um duplo clique. Indisciplina está bem do lado de incivilidade. São 2 termos muito importantes. Então, eu vou tentar caracterizar rapidamente cada um deles e a gente pode conversar em cima disso. Tá bom. Indisciplina é qualquer atitude dos alunos que bata de frente, que seja incoerente aos objetivos de aprendizagem e aos comandos por parte do professor ou da professora. Vou dar um exemplo simples.
A professora pediu para que a apostila fosse aberta na página 42 e que todos os alunos começassem a fazer uma leitura, porque depois da leitura nós vamos fazer uma conversa, uma discussão, um questionário. Quando o aluno não abre na página 42, quando o aluno abre na página 42, mas não lê, quando aquele aluno, de alguma maneira, ele pega uma revista em quadrinhos e prefere ler os quadrinhos do que obedecer... Teve um outro direção, essa uma é outra uma coisa. atitude de indisciplina. Tá bom. Cara, gente, esse conceito é importantíssimo para você família, para você estudante, para os nossos professores. A indisciplina, assim, a caracterização da indisciplina é exatamente qualquer comportamento que fira, que agrida a orientação por parte do professor ou da professora em relação ao objetivo de aprendizagem. Tá bom. Tá? Então, é por isso que é interessante aquele exemplo que você colocou. Às vezes, nós temos uma sala de aula completamente quieta, com todo mundo com o livro aberto, mas ninguém está lendo, ninguém está prestando atenção aos comandos, não estão respondendo às questões, mas está todo mundo quieto e enfileirado. Essa é uma sala de aula indisciplinada. Que é uma coisa que chama a atenção do professor. Opa, peraí, mas tá todo mundo quieto, parado? Ficar em silêncio não significa ser disciplinado. Cara, isso é muito importante, isso é muito bom. Gente, ficar em silêncio não quer dizer e não tem a ver necessariamente com ser disciplinado. Pelo contrário, assim, turmas boas em que a efervescência daquele aprendizado o cara mexe, participa do debate, o cara tá falando, o cara tá se o cara mexendo. se mexe. São adolescentes, são jovens, são crianças. Então, a disciplina ela tem que ser desmistificada no sentido de que ela significa aquela postura séria, parada, engessada. Isso não é disciplina. E talvez desmistificar também que no movimento, que numa possível desordem, tem intencionalidade, Exatamente. Tem aprendizado e tem desenvolvimento. É como você falou, é uma aparente desordem, é claro. Ainda que bom senso não se venda em quitanda, o bom senso diz que quando os alunos estão agitados, participando da atividade, a função da professora ou do professor como grande mediador do processo é controlar. Isso faz parte da nossa função. Se você escolheu ser professor, se você escolheu ser professora, a mobilização e a mediação dessas posturas, desses comportamentos, isso faz parte do nosso métier. Então, isso é a indisciplina. Boa. O que é a incivilidade? A incivilidade, ela está relacionada a determinados comportamentos que não necessariamente agridem o comando dos objetivos de aprendizagem, mas vão criando rachaduras, fissuras na relação comunal da sala de aula. Vou dar um exemplo também. Tá. Imagine, por exemplo, que um aluno que está ali com o livro aberto, ele está prestando atenção, e aí, de repente, ele olha para o lado, ele está lendo, ele já respondeu as questões, ele olha para o lado e ele faz uma brincadeira, ele dá um tapa na cabeça do colega do lado. Perceba que esse tapa em nenhum momento agrediu ao comando, ao objetivo de aprendizagem. Tava todo mundo lendo, mas ele achou que estava tudo bem. Achou razoável. Razoável, perfeito. Acho que a palavra é essa. Ele achou razoável, dá um tapa. Quer ver um outro exemplo de incivilidade? Tá todo mundo fazendo um questionário e uma aluna num canto da sala acha razoável gritar: fulana, joga a borracha aí. Ela não está agredindo, ela não está fazendo nada propositalmente contra aquilo que está sendo orientado, mas ela acha que é razoável gritar e pedir para que a outra colega jogue a borracha. Vou dar um outro exemplo muito comum de incivilidade. Um aluno que simplesmente acha natural abaixar a cabeça. Ele já fez ali o trabalho, ou então ele está lendo, ou então ele está num momento ali que a professora está dando aula, está fazendo a sua explicação, ele abaixa a cabeça. Ele abaixa a cabeça, ele está cansado, ele abaixa a cabeça. Ele acha razoável abaixar a cabeça porque ele já entendeu aquele ponto, ele não está atrapalhando a professora está falando, eu vou simplesmente abaixar a cabeça. Então, a incivilidade ela está muito relacionada a determinados comportamentos que aparecem no cotidiano da sala de aula, mas que não são vistos muitas vezes pelo professor como algo a trazer a necessidade de uma intervenção. E aí o cara não faz a intervenção, aquilo passou e aquilo foi talvez normalizado. Muito bom ponto. O problema é que a indisciplina, ela chama atenção, ela é mais escancarada. A incivilidade, ela tende a participar
de nuances da sala de aula. Então, você que é professor, eu também sou, e os nossos colegas que nos ouvem, quantas e quantas vezes nós deixamos, e talvez seja um ponto que você queira endereçar mais tarde, nós deixamos um aluno abaixar a cabeça e dormir, ou então um outro aluno colocar os pés em cima da carteira, ou então um outro aluno brincar com o seu colega, porque é muito meu amigo, eu dou um tapa na cabeça dele, ou então um aluno pede para ir ao banheiro, quando ele sai, ele bate a porta e faz um estrondo. Essas pequenas questões que fazem parte do cotidiano de sala de aula não necessariamente agridem os objetivos de aprendizagem ou os comandos do professor, mas elas, da mesma forma, criam essas pequenas fissuras que vão trazendo para o conjunto a dificuldade por parte do professor e da professora de garantirem uma sessão de aprendizagem efetiva. E assim, quando você fala, faz todo sentido. Porque se a intervenção não for feita e talvez aquela situação não tenha gerado um constrangimento para quem fez, falando assim, de maneira educada e cortês, mas assim, você não tem que fazer isso. Isso tem que ser combatido, né? Isso não pode seguir. E é pior, tá, Tiago? Acho que tem um ponto aqui assim. E aí eu espero tocar fundo, né, nos nossos colegas, nas nossas colegas que nos ouvem aqui. O problema, e eu acho que você está falando da incivilidade. Sim. O problema da incivilidade é que, a nossa rotina, só quem é professor sabe o que é ser professor. Conhece, verdade. Sabe? Assim, às 7 horas da manhã, com os alunos ainda acordando, e a gente não pode se dar o direito de estar acordando. A gente tem que estar no auge da nossa energia para fazer com que aquelas crianças entendam aquilo que a gente está falando como algo importante para a vida delas. A gente precisa passar energia, passar segurança, e termina uma aula e a gente vai para uma outra turma, que às vezes é de uma outra série, de um outro planejamento. A gente tem o desafio físico, a gente tem o desafio mental, a gente tem o desafio emocional, e a gente não pode ter o direito, e aqui eu estou radicalizando, de carregar os problemas que temos de casa, porque os alunos têm dificuldade de entender, mas nós somos pais, nós somos maridos, eles acham que a gente volta para casa, entra num sarcófago, e no dia seguinte o sarcófago abre e a gente vai para a escola. Eles têm dificuldade de entender que nós sentimos dor, que a gente vai ao banheiro, que a gente tem fome, que a gente chora, que a gente ri. Ser professor é uma escolha muito, muito, muito poderosa, mas também muito vulnerável. E aí, por que eu falo isso ainda no ponto 1? A incivilidade, como ela é menor, como ela acontece de maneira sutil, às vezes a gente olha para o lado. A gente prefere não endereçar. A gente prefere dizer, cara, eu vou deixar dormir porque é -1. Eu prefiro que leia história em quadrinhos, mas pelo menos não tá me enchendo o saco. Não vai me atrapalhar. Não vai me atrapalhar. E isso é mortal, porque isso cria uma cultura. Então, e eu costumo provocar os professores dizendo assim, se você deixar abaixar a cabeça, você tem que deixar todos. Porque não faz sentido. Você não está dando o direito de abaixar a cabeça? Você não está dando o direito de a partir daquele momento que então todos vão fazer isso, você vai aceitar, pô. Você vai aceitar. É isso. Sabe? Então, assim, aí qual é a solução para isso? É você virar uma chave e pensar o seguinte, a minha função não é a função de transmissor do conhecimento. Em épocas de inteligência artificial, menos ainda. A minha função é uma função de mediar, de moderar, de educar. Isso só é feito em cima de repetição, cara. A gente não pode se cansar em relação a isso. Eu sei que é desgastante, é por isso que nem todo mundo pode ser professor. De fato, não é para todo mundo. Repetir. Quando você tem 2 filhos, eu tenho 1, a gente tem que repetir. Eu tenho um filho de 24 anos que eu tenho que falar, cara, guarda esse tênis, guarda esse tênis. Às vezes irrita. Mas, pô, guarda, ele tem que saber. Eu sei que meu pai vai falar, porque eu botei o tênis aqui no meio da sala. E você vai fazer. A gente não aprendeu, não é natural, né? Aprendemos, mas não é natural que nós acordemos e escovemos os dentes. A mãe tinha que falar, escova o dente, escova o dente, escova o dente. Se tornar parte exatamente de você. Isso faz parte da cultura. Então, acho que o primeiro ponto é esse. E eu sei que dói, e eu só me sinto confortável de falar sobre isso porque sou professor há 25 anos. Porque é muito ruim quando a gente pega alguém engravatado de gabinete falando essas coisas, mas não conhece o cheiro de sala de aula. Igual você estava ontem em sala. Ontem eu estava em sala de aula
E você percebe isso, como que... É interessante você ter falado sobre ontem, que quando eu chego, eu já falo pra eles assim, ó, eu quero todo mundo com a apostila aberta, esse projetor desligado, que eu não preciso de projetor. E é interessante que, o Marcelo tá chegando, ele já desliga um projetor, já bota a apostila. Mas isso tem a ver com o tipo de relação que talvez esse professor estabelece desde o primeiro contato. Sem dúvida. Você falava muito em uma das formações que você não apresenta tudo de imediato. Você vai apresentando as camadas. É isso. Você vai se colocando na medida em que aquela turma responde aos seus estímulos. É isso. E eu acho que essa coisa de você conseguir ter os combinados serem mantidos, esse tipo de coerência traz para o estudante uma outra experiência de sala de aula. Eu acho que outro termo importante que você falou, a incivilidade ela é combatida com regras. E assim, incivilidade, Thiago, no campo, eu sou do Rio de Janeiro, eu confesso a você que aqui em Brasília eu percebo isso muito menos, mas a incivilidade ela está no contexto nacional. Sim. Ela não está só na sala de aula. A incivilidade é você tá atravessando na faixa de pedestres, né? Aqui em Brasília essa cultura é muito mais forte do que no Rio de Janeiro, mas depois que eu me mudei para Brasília, que eu comecei a me sentir confortável em atravessar a faixa de pedestre. Porque no Rio de Janeiro... Não faz diferença. Não faz diferença. Não tem nada. Não faz diferença. Entendi. Sabe? E a incivilidade é isso. E você naturaliza. E você naturaliza, porque é normal, você não pode confiar na faixa de pedestre. Mas voltando para o ambiente de sala de aula, acho que o primeiro ponto é esse que você colocou, né? É como que nós, professores, pela força, pelo peso da nossa rotina, a gente deixa passar. E aí um segundo ponto, cara, que eu acho que talvez seja o mais doído, é quando nós não só naturalizamos, mas passamos a conviver com a incivilidade de maneira até elogiosa. Entendo o que eu estou te falando? E eu espero que alguns professores ou professores entendam isso fundo, né? Porque eu estou falando de propósito com vocês. Quantas e quantas vezes a gente vê um coleguinha batendo na cabeça do outro colega e a gente... olha só, tomou um pescotapo, hein? Olha aí, fica esperto. A gente reforça, contemporiza, a gente reforça, a gente banaliza. Ou então um aluno fecha a porta muito bruscamente e a gente ri, tá nervoso? Quando, na verdade, aquilo ali tinha que ser um momento imediato de para simbólico tudo. De isso tá errado. Tem que acontecer. É isso. Tô dando aula, uma fulana num outro canto grita pra outra fulana pra jogar a borracha. Aí a gente deixa passar, ou então a borracha cai no meio do caminho, a gente pega a borracha, tá fraca aí pra tacar a borracha. Isso acontece e acontece muito. E aí eu costumo provocar, que é aquela teoria das janelas quebradas. Sim. Que a gente conversa o tempo inteiro. Para quem não conhece, não vamos falar sobre isso o tempo, assim, vou entrar a fundo, mas é uma teoria da psicologia que diz que quando você permite pequenas, mínimas transgressões, essas mínimas transgressões que parecem naturais ou bobinhas ou ingênuas, que não interferem, vão criando aos poucos um clima de transgressões cada vez maiores. Então, na prática da sala de aula, o professor não liga se eu tacar a borracha, amanhã eu vou tacar um lanche. A cadeira depois. O professor não liga de eu botar o pé em cima da mesa. Eu vou deitar aqui. Vou deitar, pô. Vou na cadeira dele, vou lá na mesa dele. É isso. Escrevi um palavrão no quadro, o professor não liga, pô. Vamos escrever agora uma frase com palavrões. E é importantíssimo entender que quando você é muito complacente, quando você contemporiza com a incivilidade, não é a mesma coisa, mas você está contribuindo para uma atmosfera Sim. onde a indisciplina também vai ser mais aceita. Porque são crianças, são indivíduos em formação. Eles vão relacionando essas duas coisas. O professor Tiago não briga, então eu não preciso entregar o trabalho de cara. O professor Tiago é um cara maneiro. E eu entendo isso, sabe? E aí o capricho se perde, porque ele vai não ter capricho no dever, e talvez não na prova, e nas relações ali dentro daquela sala. É isso. E, Marcelo, acho que o que você está falando pro professor é muito importante. Porque às vezes o cara pode ficar num peso de tipo assim, eu tenho que ser legal. Ele pode ficar num peso de
Eu tenho que ser aceito. É isso. E você, enquanto o diretor-geral da nossa escola, tá falando aqui, ó, que, gente, não. Talvez um simbólico de parar e falar assim, cara, isso não pode acontecer. E aquilo ser marcante, e aquilo ser, assim, um ponto em que alguém trouxe para um adolescente que tá em formação, que tá em desenvolvimento, mas que, assim, talvez ele não faça mais. É isso. Tiago, você tá tocando num ponto tão legal, cara, que assim, é muito comum, e eu peço perdão às famílias que estão nos ouvindo, porque a gente está falando de um ambiente muito específico, que é a sala de aula. Fato. E que nem toda família conhece, mas eu acho que as famílias podem pensar, né, os pais e as mães, os avós, na época em que eles eram alunos. E eles vão falar, cara, o que esse cara tá falando tem alguma relevância, tem algum sentido. Que é assim, nós temos professores e professoras que no primeiro dia de aula pensam assim, eu tenho que ser aceito. Eu tenho que ser legal, eu vou contar piadas, eu vou fazer gracinhas, eu vou falar que eu estou ouvindo a música que eu sei que eles estão ouvindo, eu vou falar sobre o Big Brother Brasil, porque eu falando assim, eu me coloco no nível deles e eles me aceitam. Eu costumo dizer que essa é uma estratégia extremamente arriscada. Perigosa. Perigosa até. Por quê? Professores e professoras que impactam a vida dos alunos não impactam porque são engraçadinhos. Não impactam porque fazem as dancinhas do legais TikTok. E vão ser aceitos. Eles impactam porque eles inspiram. É isso. E o que é inspirar? Inspirar, o nome já diz, né? Até a relação com a fisiologia. É quando você... Inspirar é quando você faz a pessoa incorporar algo novo, fresco, uma reflexão diferente. É uma transformação. Né? Uma transformação, um propósito, algo que não estava claro para mim, mas que através dessa professora e desse professor, agora eu consigo ver coisas novas. E eu quero ser todas as... Agora, o que eu falando com as famílias, né? Pais, mães, avós que nos escutam, vê se não era assim. O professor que inspirava era aquele professor que me fazia melhor, que me fazia diferente, que conseguia me tirar desse limbo da mediocridade, da média, e conseguia me fazer acreditar que eu podia ser melhor. Então, você pode ter a certeza de que professores que às vezes são mais duros, porque inspirar significa ter compromisso. Sim. Pega grandes líderes, né? Eu não vou entrar aqui em aspectos religiosos, mas a bibliografia sobre liderança fala de Jesus Cristo. E o que você entende a partir das referências que estão, inclusive, nos evangelhos, é de uma pessoa que, cara, tinha os valores ali. E é isso que vai acontecer. E eu sou duro quando há necessidade de ser duro. Vou pegar uma outra grande liderança, o Gandhi. O Gandhi tinha um propósito, era uma liderança. Sabia que aquilo ali não era natural, sabia que ele enfrentaria problemas, mas é alguma coisa que eu sei que é o melhor, naquele caso, no processo de independência da Índia. Uhum. Então, assim, ser líder não significa ser bonzinho. Ser líder não significa se contemporizar, não significa sorrir o tempo inteiro. Ser líder significa inspirar a ser melhor. E às vezes, olha só como é que se perde um pouquinho essa referência quando o professor, ao invés de se perguntar o que eu preciso provocar nessa turma para que ela busque ser melhor, ele inverte e diz, o que eu tenho que fazer para me colocar no nível deles para ser aceito? Aí, cara, aí é a janela quebrada, porque o professor esquece que ele está falando com crianças. E mais do que isso, assim, como que eu sustento isso numa caminhada inteira? Porque é o que você está falando, é um personagem perigoso. E aí, você que deu toda a brecha, você que deu toda a janela para ser quebrada, e na hora que você precisar ter um outro tipo de comportamento. Vou dar o exemplo nunca será aceito. Real de um professor que ele era o professor mais querido do mundo no primeiro mês. Quando chegava a época do vestibular, isso. Aí os caras diziam, professor, mas olha só, caiu isso aqui, a gente não aprendeu. Ele era absurdamente querido. Mas quando a coisa começava a pegar, ele se tornava... E era mesmo, porque a gente tinha indicadores, ele saía do professor mais querido e ficava um dos professores mais rejeitados.
Porque os alunos começam a perceber o seguinte, cara, legal, mas para fazer essa social eu tenho os meus amigos lá na rua, não preciso. É. E um outro caso que me chama a atenção também, esse muito mais radical, mas serve como exemplo, de um professor que adorava fazer brincadeiras com os alunos, adorava. E um dia ele foi pressionado pela direção dizendo, ó, professor, o cronograma aí tá atrasado, existem conteúdos importantes que não foram dados. E aí ele começa a querer acelerar, fala, ó, brinquei muito, deixa eu acelerar. Só que os alunos disseram, poxa, professor, você não é assim. Você não é assim, vamos brincar. E aí o professor, muito chateado porque os alunos insistiam nas brincadeiras, colocou os 5 para fora de sala. Aí os garotos saíram e disseram, a gente não tá entendendo. Incoerente, Duplo comando, como assim? O cara brincou o tempo inteiro, era o piadista, a dancinha do TikTok, fazia graça com a gente. E de repente ele mudou a postura, a gente não entendeu. Então assim, é muito bom professor que é amigo, mas é muito ruim um amigo que é professor. São coisas diferentes. Boa. Você primeiro é professor, você tá ali para ouvir, você tá ali para conversar, mas você é professor. Intencionalidade, Você tem um tem resultado, você tem autoridade. Tá mantida a autoridade. Da autoridade, que é uma coisa que se perdeu. Que é justa, que é alguma válida. coisa que se perdeu, né? Porque esse papo, não, porque agora tá todo mundo... Não tá no mesmo nível, não tá no mesmo nível. E não tem que estar. Não tá. É. Quando eu tô sentado na frente de um médico, eu calo a minha boca, porque eu não tô no mesmo nível dele. Quando eu estou sentado diante de um advogado, eu calo a minha boca, eu tenho que ouvir. Eu não estou no mesmo nível dele. Por que o professor precisa se nivelar? Por que o professor precisa ter vergonha de ter autoridade? Claro que isso tem a ver com o ponto que você vai endereçar, que a gente precisa do apoio das famílias nisso. Sem dúvida. Né? Porque se as famílias não nos apoiarem, se as famílias não estiverem do nosso lado, são crianças, aí é duplo comando. Mas é muito importante que essa referência no trato, tanto da indisciplina quanto da incivilidade, que a gente tenha referência. Não tô olhando o tempo, não, hein? Tu tá olhando o tempo? Tô olhando o tempo, não. Cadê, produção? Levanta aí, ó. Cadê o tempo, produção? Não tem nada aí. Eu não tô enxergando, olha que eu tô sem enxergando óculos. nada, mas o papo tá bom. Levanta um papel aí com um número, porque a gente não... Aqui não tá aparecendo nada, mas continua aí. Tá, a gente falou muito então sobre disciplina, sobre indisciplina, sobre incivilidade. Cara, e a gente já trouxe aqui diferentes contextos. Tá. Agora vamos lá. A escola nesse papel. O direcionamento, principalmente quando a gente pensa na gestão da escola. O que é a gestão da escola? O que é a escola? O que as coordenações precisam fazer? O que você entende, assim, da parcela da coordenação das escolas em relação a isso? Tá bom. É uma excelente pergunta e você já está acostumado com que a gente conversa muito. Eu gosto de dividir o meu raciocínio em caixinhas. Justo. Tá? Então, a minha recomendação é que as escolas tenham em mente 3 caixinhas principais. Tá. Uma caixinha é a caixinha da documentação. O que é isso? Não adianta eu contar com a ideia de que cada professor que tem um background diferente, que tem um estilo diferente, que todos eles vão saber o que nós consideramos e não consideramos indisciplina e incivilidade. Pô, regras do jogo. Quais são as regras? Mas regras escritas, justificadas, trabalhadas. Eu gosto de dizer... Previsíveis, mas eu gosto de dizer que essas regras elas têm que estar num manual que eu, professor, dando aula, se eu tiver dúvidas, caramba, isso aqui é alguma coisa tolerável? Eu pego aquele manual, vou lá, abro, tem um índice, aí eu vou lá e tá lá documentado. Essa documentação é importante para o professor, porque ele sabe do que ele vai ser cobrado, para a coordenação, porque a coordenação sabe como deve agir, porque nesse manual você tem a infração e também a consequência, mas isso é importante também para as famílias. Como você falou, regras do jogo. Tá aqui, tá escrito. Então, na hora dos pais fazerem as matrículas, que às vezes os pais estão lá, deixa eu ver essa documentação, porque talvez eu não queira que meu filho seja castigado porque ele tacou uma borracha no colega. Eu acho isso normal. Eu, particularmente, Marcelo Tavares, não acho. Mas, se o senhor acha que é normal, né? Essa escola não é para você. E vá procurar uma escola que atenda a isso na forma como você vê. Então, a documentação
registrada, acessível, discutida, apresentada às famílias. Então, a primeira caixinha é a caixinha da documentação. Isso tem que estar escrito. Isso não pode ficar no subjetivo, no eu acho. Não tem que ser campo de ideia, né? Campo de ideia. Não, tá ali. Regra. Concreto. Pronto. Simples. É isso. A segunda caixinha é a caixinha que eu vou chamar de rotina. Quando eu falo sobre rotina, eu estou falando sobre a necessidade de professores e coordenadores entenderem quase como um checklist o que faz parte da rotina dentro dos aspectos que nós entendemos como disciplinares. Legal. Então, essa rotina ela pode virar um papelzinho de checklist em que o professor entende assim: na minha escola, disciplina significa que quando eu entrar em sala, eu terei os alunos sentados ou então se preparando, já abrindo as suas mochilas, colocando os seus cadernos. Nós precisamos, você usou um termo que eu gosto muito, essa rotina ela é expressa através de acordos. Então esses acordos eles precisam estar institucionalizados e precisam ser repetidos. Então todo dia vou colocar no quadro os objetivos de aprendizagem. Essa é uma rotina. Isso é uma rotina. Todos os dias, os meus coordenadores vão andar pelos corredores olhando as salas de aula para ver se tem alguém com a cabeça baixa. Todos os dias, os professores devem terminar a aula indicando as páginas da apostila que deverão ser feitas ou lidas como sugestão de dever de casa. Essas rotinas, elas têm uma característica determinante, ou duas. Elas são cansativas, porque chega uma hora que você diz assim: eu já fiz isso ontem, fiz anteontem, hoje eu não vou fazer não. Hoje não precisa. Já era. Já era. Eu tenho o primo da minha esposa, ele é comandante de aviação. E ele diz o seguinte: todos nós, quando estamos lá no cockpit, todos nós sabemos exatamente o que a gente tem que olhar. Mas ainda assim, todas nós, em qualquer viagem, a gente levanta e a gente vai fazendo check por check em voz alta para todo mundo conferir. É rotina, é rotina. É alguma coisa, é quase um ritual. Pronto. Quando eu chamo de rotina, eu estou falando de ritual. Quais são os rituais da sua escola? Quais são os rituais que vão fazer com que esses acordos se expressem cotidianamente? Quais são os rituais que vão ser observados e que você pode conversar com uma família? Olha, o ritual da gente é esse, esse, esse. E se a família um dia disser, eu quero ir lá ver, ela vai ver o ritual. E aconteceu e a marca que... Então, tem a documentação, tem o ritual, e aí a terceira caixa, que talvez seja a caixa mais difícil, que é a caixa que eu vou chamar... É um termo, talvez fosse um neologismo, né? Da implacabilidade, mas é a caixinha do implacável. Inegociável. Cara, não tem jeito. Tá registrado. A gente tá o tempo inteiro nessa rotina, porque a rotina é uma formação também. Imagina. Tô te dando a chance, né? Você tá formando. O professor tá sendo formado porque isso é estranho pro professor na primeira semana, mas se na segunda semana acontece de novo, na terceira, na quarta ele já tá incorporando. Isso é formação. Tem que ter formação. Mas a terceira caixinha dessa da implacabilidade, ou do ser implacável, não negocia, cara. Nós temos alguns desafios no futuro da educação. A inteligência artificial é um deles. Mas um outro, que é bem mais antigo do que a inteligência artificial, é a disciplina em sala de aula. É a disciplina na escola. Então, você que é diretor, você sabe como foi importante a gente mudar, por exemplo, a questão dos chinelos, da proibição dos chinelos. Então, hoje mesmo, eu estava vindo para cá, tinha uma criança com chinelo. Eu parei e falei, por que você está de chinelo? Não sei, não quero mais isso. Tá bom, sei o quê, pedir aos porteiros, atenção, vejam quem é, conversa com a coordenação. Então, assim, a implacabilidade, ela significa o seguinte, não vire o rosto. Não vire o rosto. Não normaliza. Não normaliza. Não finge, né? Não deixa acontecer. Isso é cultura. Se está tudo registrado, se a rotina formativa está acontecendo, se os rituais estão sendo levados em consideração, não seja implacável. Agora, olha só. Não adianta ter registro e ter rotina se você não é implacável. Porque você tem um registro, tem a rotina, mas quando há o erro você deixa passar, tudo cai.
Não adianta ter o registro e você ser implacável sem a rotina. Porque as pessoas têm que aprender, é repetição, educar é repetir. Não tem construção, né? E não adianta ter rotina e ser implacável se não tem registro, não tem o documento que eu possa conferir, que eu possa apresentar às famílias. Então essa tríade, né, se é que podemos chamar assim, é uma tríade determinante, fundamental para que a gente consiga gerar um ambiente disciplinado. Tá bom. Então a gente fez aqui uma conceituação que foi importante. A gente falou muito do mundo da sala de aula. A gente agora olha para o papel da escola e eu preciso muito te ouvir sobre o papel da família. Qual a expectativa você tem em relação às famílias, que são nossas parceiras, que confiam os filhos à nossa escola e quando estão lá, estão falando assim, eu confio e aceito o que vocês, né, fazem e o formato de educação que vocês seguem. Tá. Vamos começar da parte que eu acho que todo mundo vai concordar. Se todas as famílias tiverem clareza acerca dos documentos, do que é esperado, regras do jogo. Então, se está escrito ali que se por um acaso o meu filho for de chinelo, ele vai tomar uma advertência, eu sei que isso está escrito, eu assinei, eu concordei. Cara, não tem pesar, não acabou. Tem dor. É. Então, essa é uma parte que eu acho muito difícil alguém discordar, né? Então, eu tenho, enquanto pai, enquanto mãe, a responsabilidade, até como exemplo para o meu filho e para minha filha, de entender que existem regras no mundo, né? Existem regras, eu costumo provocar algumas famílias que vêm conversar comigo, que é assim, é engraçado que quando se viaja, né, tem-se uma preocupação enorme em seguir regra, porque, sei lá, eu tô fora do meu país, mas quando a gente chega no nosso país, a gente dá uma relaxada do tipo, aqui eu me viro, aqui eu converso, aqui eu negocio, aqui tem um jeitinho. Não tem jeitinho. Não tem jeitinho. Um dos grandes problemas desse país é o jeitinho. Não tem jeitinho. Tá escrito, é regra, vai cumprir. A consequência é essa, assuma que a consequência é essa. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Saber o que está escrito e respeitar. O segundo ponto, que não é tão mais fácil assim, vem de um momento que a gente está vivendo enquanto sociedade, você percebe isso como diretor, como professor e eu também, que é assim, há uma dificuldade tremenda hoje das famílias, e aí eu não vou entrar no mérito porque não é o assunto, de frustrar os filhos, de que os filhos tenham tédio, de que os filhos sejam frustrados. Hoje, frustração é visto por muita gente como uma violência. Meu filho não pode se frustrar. Meu filho não pode ficar triste. Não existe não pro meu filho. Não. Se ele estiver frustrado, vocês estão fazendo alguma violência, porque ele tem que estar feliz o tempo inteiro. É o meu bebê, é o meu gostosinho, a minha gostosinha que tá lá, que eu cuidei, cheiroso. E não pode se frustrar. E se alguém está se frustrando, ele está fazendo errado. É claro que eu sou pai, eu sei disso, eu passei por isso. E é uma formação, né, uma construção que nós, pais e mães, temos que fazer. Com eles. Assim, eu costumo brincar, né, muito brincadeira com as famílias que vêm e eu percebo que são super protetores, que eu fico perguntando o seguinte, eu vou te contar uma coisa que vai te chocar, eu não sei se você pensou sobre isso. Aí elas, não, o quê? Você vai morrer um dia, hein? Você vai morrer. E eu vou te dizer um negócio que vai te deixar mais nervosa ainda. Ninguém sabe quando. E aí alugou um triplex na cabeça da pessoa. E o dia em que acontecer isso, e o seu filhinho, a sua filhinha, que vivem nessa redoma protetora, o mundo será cruel. O mundo é cruel, mas ele será ainda mais cruel para ele ou para ela, porque pode não ter a mamãe e o papai dizendo que eles são os fofuchos sempre protegidos. Então, eu estou radicalizando de propósito, mas a referência maior é nós, enquanto pais, mães, avós, precisamos acabar com o complexo da coruja. Tu já ouviu falar da historinha da coruja? Lembra? Complexo da coruja. Da mãe coruja. Todo mundo conhece? Conhece todo mundo aí a história da coruja? Conta essa história aqui. Tem gente em casa que não sabe o que é isso. O resumo da história da coruja é assim. Pareceu uma coruja, vou resumir. A coruja conversa com... É uma fábula, né? Então a coruja e o leão conversam. Não era coruja, não. Era coruja e uma ave de rapina. Aí a coruja fala assim, você que é uma ave de rapina e vai comer, come os ovos e filhotinhos, você não vai comer os meus filhotinhos. Aí a ave de rapina fala, mas como é que eu vou
saber, né, se você não tiver aqui, que são os seus filhotinhos? Né? Como é que eu vou saber? Aí eu falei, não tem dúvida. Se você encontrar os meus filhotinhos, eles são tão lindos, são os filhotinhos mais lindos da natureza. Você vai saber. Você vai saber que são os meus filhinhos maravilhosos, meus filhotinhos. Você não vai comê-los. Aí a ave, pô, tá fechado, tá combinado. Você sabe, faz parte da minha natureza. Eu gosto de comer os filhotinhos nos ninhos. Mas o dia que eu encontrar os filhotinhos lindos que você tá falando, eu nem encosto, nem em respeito à senhora coruja. E aí a coruja saiu, os filhotinhos nasceram, a ave de rapina tava voando, olhou ali e falou, pô, vou lá. Chegou lá, viu aqueles filhotinhos feios pra caramba. Falou, pô, não é esse, não é o filho da dona coruja, então é aqui mesmo que eu vou fazer o meu almoço. Que até surge uma expressão, né? A mãe coruja, né? A mãe coruja é aquela mãe que acha que os filhos nunca vão fazer coisa errada, que os filhos não erram, que mesmo quando os filhos erram tem uma justificativa. Ah, mas foi o amigo. Que podem talvez nessa culpa terceirizar ali claro, a situação. Mas foi o amigo, foi por causa do professor, foi por causa... Assim, a reflexão que eu trago para as famílias é o processo de educação de uma criança é fruto de uma ação de comunidade. Tem um termo em inglês que é assim, uma expressão em inglês que é It takes a village to raise a child. É necessária toda uma vila, uma comunidade para construir, para criar uma criança. E quanto mais essa comunidade está pronta, uma família vai chegar para você e vai falar assim, poxa, Thiago, suspendeu o meu filho, né? Cara, me dói. Meu filho chorou. Dói demais ver meu filho chorar. Dói demais ver meu filho chorar. Dói demais saber que ele perdeu aula, que ele vai ter que correr atrás daquele conteúdo. Mas, Thiago, eu entendi. Ela pode até ter dúvidas. Thiago, eu vou respeitar o que você... Você podia me explicar? Eu não estou dizendo que é simplesmente... arbitrário acabou. e não, tá suspenso. A família tem o direito e deve. O que aconteceu? Entender. Mas existe uma diferença que é... O que aconteceu? Por que você suspendeu o meu filho? Tem sabe? Diferença. E essa reação é uma reação que fala muito da inteligência emocional das famílias. Né? Porque que dói. Você não vai evitar. Ver um filho chorar, ver um filho frustrado, ver um filho decepcionado, ver um filho tomando uma advertência, isso tudo dói. E vai doer sempre. A questão é que a gente não tem o controle da emoção, mas a gente tem o controle de como nós vamos expressá-la. E no momento em que a gente reforça essa comunidade, pode parecer contraditório, mas a gente está fazendo bem para essa criança. Sem dúvida. Porque essa criança vai se tornar um cidadão que lá na frente vai dizer assim, se eu cometer alguma falha, quando esse cidadão, que esse pequenininho aí que você tem, né, você que está me ouvindo, essa bebezinha que você tem, o dia que ela for mãe, o dia que ela for avó, e eu espero que seja, caso ela queira, porque faz parte do nosso, né? Nasce, cresce, reproduz, se morre. Esses ensinamentos vão ser determinantes. Então, assim, tem um ponto que eu acho, conheça a documentação da sua escola, no caso do Sigma, conheça a matriz disciplinar, estude, até opine. É bom trocar ideias. Tiveram, né, essa chance. No ano passado houve espaços, a gente chamou pais e mães da nossa comunidade para falar, mas uma vez acontecendo, não terceiriza, não protege, não chega para essa criança e diz que o problema é a escola, que o problema é o professor, porque você está criando a ideia de que você é perfeito e se alguém de alguma forma te atinge, esse alguém é que está errado. Isso é perigosíssimo. E talvez, Thiago, nós estejamos vivendo um momento em que a difusão desse tipo de comportamento vai trazer efeitos muito perigosos demais para a nossa cidade, para o nosso país. Porque, assim... Para a sociedade, não tem para onde. Grandes nações se forjam nessa coisa de, cara, não tem mimimi, não. Não tem mimimi, vambora. A vida é injusta mesmo, sabe? A vida é injusta. Eu gosto muito daquele livro, Arrume a Sua Cama, que é assim, cara, pô, tu quer mudar o mundo? Arrumou tua cama hoje? Fez sua parte, fez o basicão, guardou, chega em casa, tu espalha a tua roupa, tu guarda a tua roupa direitinho. Tu quer mudar o mundo, tu não arruma a tua cama, cara? Então, assim, tem uma coisa mais essencial em relação a esses aspectos. Então, a recomendação que eu faço para a família é essa. Conheça a escola e esteja do lado dela. Você fez a opção? Você pensou? Cara, a escola é um casamento. A escola, a gente não vende catavento, a gente não vende laranja, a gente vende uma formação, a gente vende um percurso.
É uma baita trajetória. Se você não der as o mãos... que a gente mais quer e o que a gente mais precisa é que os estudantes estejam com a gente, acompanhar, desenvolver, pensar num futuro que é assim, muito promissor. É isso. A gente tá chegando na reta final do nosso programa, mas antes de acabar tem sempre um momento de dicas. Vem aí, nosso Sigma Dicas. Esse assunto tem um quilate importantíssimo, então tem aqui hoje 3 dicas finais de sínteses e de aprendizados para o nosso dia de hoje. Duas? É isso. Você que é o especialista na parada. Começa? Você tá com 2, eu tô com... Eu começo. Tá bom. Eu começo, você encerra esse negócio. A minha maior dica de hoje, meu maior aprendizado tem a ver com o implacável, com ser implacável. E não é simples, mas você vai sim precisar ser implacável e ser muito firme quando as coisas acontecerem. Então, no que diz respeito à indisciplina, disciplina e incivilidade, quando você caminha, e aí é a cada dia, tá? Não é simples se tornar implacável, mas eu acho que pode ser uma escolha diária sobre algum aspecto você se tornar implacável. Implacável em relação a um comportamento que não é o adequado, implacável no que diz respeito à preocupação genuína que você tem com alguém a fazer isso. Então, meu ensinamento hoje, o que eu consegui aqui ter muito dessa conversa em coisas muito importantes que o Marcelo falou, é do ser implacável. Tá bom. Eu vou pegar 2, uma para o professor e a outra para as famílias que nos escutam. Para o professor, não abra mão da sua rotina vista, expressa como um ritual. Ritual, tá no conceito, ele é repetitivo. Defina os seus rituais se você quer uma sala disciplinada. Na primeira vez vai ser ruim, na segunda vez vai ser ruim, na terceira vez vai chegar uma hora que, 1, sua aula é inspiradora. 2, você trabalha o teu conteúdo de maneira entusiasmante e significativa. 3, sua energia dentro de sala de aula explode, você tem moléculas. Tá ouvido. Se isso acontece, você pode insistir em rituais duros de disciplina que os alunos vão entender. Ele é assim, ela é assim por causa disso. Agora, não adianta ter rigidez disciplinar. Não teve. E não criar essa energia. E não criar não essa aula maravilhosa. É. Porque da mesma forma que um professor que é muito rígido, mas não tem essa preocupação em trazer essa inspiração, esse momento para a sala de aula, ele perde. Da mesma forma, o professor que pode ser até inspirador, mas não tem a rigidez em relação aos rituais disciplinares, as duas coisas não funcionam. Então, a minha primeira dica é: crie os seus rituais. E tem que ser igualzinho. O meu ritual com as minhas turmas regulares é: bom dia, boa tarde, começo a colocar os pontos no quadro. Eu nem olhei para os alunos, mas eu tenho certeza que quando eu me virar, todos estarão com um caderno aberto anotando, porque eles sabem, é assim que começa a aula do Marcelo. E quando o Marcelo terminar de copiar, ele vai dar 3 minutos e ele vai começar a falar. Explicar. E vai ser uma aula incrível. Porque no dia em que minha aula não for incrível, eles vão falar: vou copiar para quê? Eu vou usar o que está copiado. Então a minha primeira dica é: crie os seus rituais, crie os seus rituais rotineiros, tenha esses acordos claros e repetidos e não abra mão, vou pegar a tua dica, de ser implacável quando houver algum tipo de infração em relação a esses rituais. Dica agora para as famílias. A incivilidade, ao contrário da indisciplina, a incivilidade tem raízes ou relações com o ambiente familiar. Se numa casa acontece o respeito, a escuta, quando um fala, o outro ouve. Quando o outro fala, o um escuta.
Se numa casa todos entendem que cada um tem o seu lugar e tem que ser respeitado, normalmente, empiricamente, esse aluno vai levar isso para a escola. Faz sentido. Agora, se eu estou numa família onde o meu pai fura um sinal vermelho, se eu estou numa família em que a minha mãe diz que tá tudo bem falar alto ou então ser desrespeitoso com um garçom num restaurante, a cabeça da criança vai entender. Que tipo de reforço? Se mamãe faz isso e tá tudo bem e ela é a minha mamãe querida, eu vou fazer na escola também. Se eu estou, quando o meu pai está falando, eu simplesmente viro as costas, ou durmo, ou digo que ele é chato pra caramba e vou pro meu quarto e tá tudo bem, por que se eu faço isso com o meu pai, eu não vou fazer com um estranho que é um professor? Qualquer um. Então, meu convite às famílias, é mais um convite à reflexão, é levar em consideração que, por mais doído que seja, a incivilidade em sala de aula tem diretas relações com os níveis de civilidade que eu tenho na minha área familiar. Faz sentido demais. Por mais doído que seja. Mas isso é fato. Professor Marcelo Tavares, foram 2 excelentes pontos, tá? De parabéns. A gente encerra o nosso programa de hoje. Queria agradecer imensamente a presença do meu chefe, Marcelo Tavares. Que isso, um grande abraço, um prazer. Não sei qual é a câmera, se é essa ou se é aquela, mas... Nosso programa fica por aqui. Mais conversas sobre educação, sobre disciplina, indisciplina, conversas importantes e significativas que a gente vem aqui conduzindo no nosso SigmaCast.